Olá, meus amigos, vamos começar mais uma aula do nosso canal MedBlog. E agora nós já estamos no nosso caso 7 do canal, então, sétimo caso clínico que a gente vem discutir aqui com vocês. Então, vamos ao caso clínico de hoje. Então, a gente tem um paciente do sexo masculino, 78 anos de idade, com histórico de hipertensão, diabetes tipo 2 e insônia crônica, que chega ao pronto-socorro trazido pela família. O quadro que ele apresenta é confusão mental progressiva 2 semanas, sonolência excessiva durante o dia, dificuldade para se equilibrar ao andar e 2 episódios de queda recente. De história importante, ele vive sozinho, sem queixas cognitivas anteriores, não apresenta febre, cefaleia ou sinais neurológicos focais, usa múltiplas medicações prescritas há meses. No exame físico dele, a PA 12/8, frequência cardíaca 64, sem sinais de AVC ou déficits motores, marcha instável, com leve ataxia. Então, até então, a gente tem um paciente idoso que está com um quadro progressivo de confusão mental, sonolência, dificuldade para se equilibrar, andar e quedas recentes, né? 2 episódios de queda recente. É um paciente idoso que chega numa emergência com esse quadro, a gente pode pensar em muita coisa, né? A gente pode pensar em quadro infeccioso, a gente pode pensar em AVE, né? Caiu, bateu a cabeça, pode ter feito um hematoma subdural, né? Então a gente vê várias possibilidades aí nesse quadro. Hipoglicemia, alteração hidroeletrolítica, ok? O que eu tenho para dizer para vocês aqui é que esse paciente ele foi admitido, foram realizados exames laboratoriais adicionais, hemograma completo, eletrólitos, tudo normal, né? Nenhuma alteração, e exame de imagem, tomografia de crânio também sem alteração. Ele traz de lista de medicação o uso de losartana, hidroclorotiazida, metformina, amitriptilina, clonazepam e AS. Então, a gente está diante de um paciente idoso em polifarmácia, né? Definição de polifarmácia são 5 ou mais medicações ou a presença de medicações potencialmente inapropriadas para o paciente idoso. Aqui a gente tem um paciente idoso com algumas medicações inapropriadas, dentre elas a amitriptilina, que é um antidepressivo tricíclico, o clonazepam, que é um benzodiazepínico, e o AS. Não tem por que um paciente tomar AS para prevenção primária, né? O paciente não tem no histórico quadro de AVE, infarto, ou seja, um evento cardiovascular agudo, não tem por que estar fazendo uso do AS. Então, a gente está diante de um paciente em polifarmácia com efeitos colaterais pelo uso da amitriptilina e clonazepam, né, do antidepressivo tricíclico e benzodiazepínico, que a gente sabe que são medicações que causam sedação, ainda mais quando associadas, estão relacionadas a episódios de confusão mental e aumentam o risco de queda, por promover também dificuldade na marcha. Então, esse é o nosso tema da aula de hoje, polifarmácia. Um tema muito importante e relevante, pouco visto, pouco debatido pelos médicos, pelos profissionais, né? E é muito importante a gente identificar o paciente em polifarmácia, principalmente se ele está fazendo uso de alguma medicação inapropriada. Bom, isso daqui é um exemplo de polifarmácia, né? Isso é um paciente que eu atendi no consultório e tirei a foto. Então, são todas as medicações que o paciente utiliza e não estão todas aí, ainda estão faltando medicações. O paciente faz uso de algumas vitaminas que ele não levou na consulta, então aí estão só as medicações
já algumas das várias medicações que ele utiliza na prática, e isso é um exemplo de polifarmácia. Muitas dessas medicações que ele vinha utilizando eram medicações inapropriadas, que não estavam bem indicadas para o quadro clínico desse paciente. Então, a gente precisa estar atento, a gente precisa estar a todo momento reavaliando as medicações para ver se ainda há indicação, se a indicação está correta, é o que a gente vai discutir na aula de hoje. Só para vocês terem uma ideia dessas medicações que eu mostrei no slide anterior, eu coloquei ali no aplicativo para ver possíveis interações medicamentosas, e dessas medicações foram identificadas 21 interações medicamentosas, sendo algumas interações medicamentosas graves, com aumento do intervalo QT, aumento do risco de miopatia e rabdomiólise, né? Então, muitas dessas eu tirei, né? O paciente voltou depois referindo melhora dos sintomas, referindo estar melhor, da maneira que a gente organizou as medicações, tirou aquelas que estavam desnecessárias ou que estavam com a indicação correta, acrescentou outras que tinham mais benefício para o paciente, com menos risco de efeito colateral, então ele referiu melhora depois. Então a gente vê aí, algumas todas essas interações medicamentosas, né, que precisam ser monitorizadas, algumas que a gente não pode prescrever conjuntamente. Então a gente vê aí nos slides todas essas interações medicamentosas e quanto isso pode ser prejudicial para o paciente. Idoso, principalmente paciente idoso, né? Geralmente tem mais de um médico prescritor, né? De serviços ou de especialidades diferentes e que não se comunicam entre si. A adesão ao tratamento costuma ser tão menor quanto maior o número de medicações. Então, quanto mais medicação você passa para o paciente, maior o risco dele não aderir ao tratamento. Fitoterápicos, ervas, medicações que o farmacêutico recomendou, em geral, não são lembradas ou são omitidas da consulta, né? Então, é importante para que o paciente traga todas as medicações que ele toma, porque muitas vezes tem dificuldade dele relatar quais são essas medicações. E às vezes o tempo da consulta é curto para você conseguir fazer uma anamnese completa e fazer toda essa avaliação. Às vezes você precisa fazer isso em várias consultas, em várias etapas. Então a prescrição em pacientes idosos costuma ser bem complexa, né? São pacientes com dificuldade de adesão, com dificuldade de compreender, com múltiplas comorbidades e com múltiplas doenças, cada uma sendo vista por um médico. Então, o cardiologista passa o remédio dele, o pneumo o dele, o neuro o dele, o geriatra o dele, nada disso se conversa. E aí a gente acaba tendo duplicação de medicação, às vezes o paciente tomando a mesma medicação dobrada, né? Um médico passou, outro médico passou e ele toma dose dobrada, né? Então isso a gente vê na prática. O uso concomitante de 5 ou mais medicações ou a presença de pelo menos uma medicação potencialmente inapropriada é a definição de polifarmácia. No Brasil, 13 a 36% dos idosos fazem polifarmácia, estão em polifarmácia. Aumenta o risco de reações adversas e a gente tem várias escalas para avaliação da polifarmácia. Uma das escalas é essas duas que eu vou mostrar a seguir. São duas escalas que a gente pode utilizar na nossa prática no dia a dia. A primeira é essa escala, que é para avaliar
se aquela medicação, se aquele tratamento é apropriado para o paciente. Então, são perguntas para avaliar se aquela medicação ela é uma medicação apropriada. Então, quando eu pego uma medicação, o paciente trouxe as medicações, eu avalio. Bom, o paciente está em uso de amitriptilina. Eu vou me perguntar, há indicação para o tratamento? Há indicação para essa medicação? Paciente com insônia em uso de amitriptilina. A amitriptilina está indicada para o tratamento da insônia? A dose da medicação está correta? Há interação com outros medicamentos? E aí eu abro um parênteses. Existem vários aplicativos hoje que a gente joga lá o nome das medicações e mostra quais são as medicações que têm interação. O medicamento é efetivo para a doença? A orientação ao paciente está correta? Então, essa semana eu atendi um paciente em uso de uma determinada medicação que não podia ser feita junto com a comida, junto com a alimentação. E ele estava tomando junto com a alimentação. E isso diminui a absorção da medicação. Então, eu orientei que não poderia ser tomado junto com a comida, porque diminui o efeito do remédio. Então, saber se o paciente está orientado da forma correta. Há interações com outras doenças, ou seja, a medicação que você usa para tratar uma determinada doença que piora outra doença. Então, é um anti-inflamatório que você usa para uma lombalgia em um paciente que tem úlcera péptica, né? E aí vai aumentar o risco de sangramento. Então, isso eu preciso observar. A duração da terapia, ela está adequada? A duplicidade terapêutica, ou seja, está tomando 2 remédios, porque tem os nomes, né? Então, às vezes o paciente está tomando 2 medicações, que na cabeça dele são 2 medicações diferentes, mas que na verdade é o mesmo princípio ativo. Isso eu já peguei no ambulatório, paciente tomando antihipertensivo 2 vezes, né? Como o nome era diferente, ele achava que eram medicações diferentes, mas era o mesmo antihipertensivo e ele estava fazendo quadros de hipotensão. Há alguma opção terapêutica de menor custo? A gente sempre pensar nisso, né? Tem uma medicação que tenha o mesmo efeito, a mesma indicação e que seja mais barata, a gente precisa optar por ela. Um outro teste que a gente deve fazer na prática é o teste da sacola, que nada mais é do que pedir para que o paciente, na próxima consulta, traga tudo de medicação que ele toma dentro de uma sacola. E aí tem que ficar claro para o paciente que o remedinho que ele pinga no nariz, o colírio que ele pinga no olho, a pomadinha que ele passa na pele, o remedinho que ele pegou na farmácia, que é uma vitamina, que é um fitoterápico, né? O fitoterápico que o vizinho deu para ele, tudo isso conta. Então, ele pegar todas as medicações que ele tem, colocar numa sacola e trazer na consulta. E aí, para cada medicação, você vai fazer as perguntas que eu mostrei nos slides anteriores. É apropriada? Está bem indicada? Está na dose certa? Tem outra opção mais barata que você possa fazer no lugar dela e que tenha o mesmo efeito? Enfim, todas essas avaliações. E o que a gente tem que evitar na nossa prática é isso aqui, a cascata de prescrição. O que é a cascata de prescrição? Você inicia uma medicação para o paciente e o paciente tem um efeito colateral àquela medicação. E esse efeito colateral é interpretado como um novo sintoma. E você inicia uma nova medicação para aliviar esse sintoma, gerando aumento da lista de medicamentos. Então, é você começar um novo medicamento para tratar um efeito colateral de um medicamento anterior. É você começar um remédio para insônia, no dia seguinte o paciente estar sonolento e você começar uma outra medicação para melhorar essa sonolência diurna, né? É você começar um antidepressivo que causa enjoo, iniciar um antiemético para tratar esse enjoo do antidepressivo. Então você vai acumulando,
né? Na verdade, se você iniciou uma medicação e ela gerou um efeito colateral, né, o paciente vem na consulta com um novo sintoma, é sempre essencial você saber se esse novo sintoma foi causado pela medicação. Né? Isso na prática às vezes é muito difícil, já aconteceu comigo de eu iniciar um remédio, o paciente começar com um sintoma, eu ficar investigando aquele sintoma e no final das contas eu me dar conta que era o efeito colateral do remédio, eu tirei o remédio, o sintoma melhorou, né? E isso diminui o risco do aumento da lista de medicação. Então você toma um remédio para tratar o efeito colateral de outro e por aí vai, né? Enfim, você começa, o paciente é hipertenso, você começa uma venlafaxina, a pressão dele descontrola, aí ele aumenta a quantidade de antihipertensivo, então isso a gente tem que estar de olho, ok? A gente sabe, principalmente, isso daqui falando especificamente do paciente idoso, que é do nosso caso, né? O paciente idoso que tem desnutrição e que tem fragilidade, ele vai ter menor nível de proteína ligadora de fármaco, então você vai ter uma fração maior do fármaco livre. Além disso, o paciente idoso ele tem alteração do volume de distribuição corporal. Então, drogas que são hidrofílicas, eles vão ter concentração plasmática mais elevada, porque você tem menos água livre, mais concentração da medicação. Ou seja, o idoso ele fica mais suscetível ao efeito daquele fármaco, né, na medida que ele tem essas alterações de farmacocinética. Com o envelhecimento, o que acontece é a gente perder massa muscular e ganhar tecido adiposo, né? E drogas que são lipofílicas, eles vão ter volume de distribuição elevado, então ele vai ter o depósito e a meia-vida mais longo. Então, aqueles fármacos que se depositam no tecido gorduroso, como tem mais tecido gorduroso, ele vai ter uma meia-vida mais longa. Tem a excreção renal reduzida, então a gente tem que estar muito atento para o ajuste da medicação à função renal, principalmente pacientes idosos. Então, sempre ver o clearance de creatinina e ver se a medicação ela deve ser ajustada de acordo com o clearance. E, além disso, o fluxo sanguíneo e a massa hepática está reduzida, né? Então, a conversão, a metabolização da droga fica alterada. Bom, o que é uma reação adversa? É uma resposta não intencional e nociva a uma droga, né? As reações adversas, elas aumentam o risco de queda, de fratura, de declínio cognitivo, de incontinência urinária, então a gente tem que estar muito atento. O efeito colateral de uma medicação, principalmente no paciente idoso, pode trazer consequências sérias, como declínio cognitivo e risco de queda, né? Pessoas com mais de 85 anos, múltiplas comorbidades, que já tiveram reação adversa anteriormente, que tem um clearance de creatinina abaixo de 45, que tem um MC reduzido, né? E que fazem uso de 5 ou mais medicações, eles têm um risco maior de apresentar reações adversas. Então, aquele idoso que chegou com já faz uso de muita medicação, fique atento, ele tem um risco muito maior de apresentar alguma reação adversa. Bom, a partir da detecção de uma reação adversa, é fundamental a gente estabelecer uma relação causal, né? A sequência cronológica, o tempo entre o uso da droga e o aparecimento do sintoma é fundamental, né? Doutor, eu comecei a ter tontura no mesmo dia que eu comecei tal medicação. Então, é possível, tem uma relação cronológica entre os fatos. Não, a minha tontura eu já tinha antes de começar o remédio. Então, não é a causa da tontura não é a medicação, né? A plausibilidade farmacológica, ou seja, o mecanismo de ação dessa medicação pode ser responsável por esse efeito colateral que o paciente está tendo?
né? Ah, doutor, eu comecei a ter tontura depois que eu comecei a passar a pomada no dedo do pé. Pomada no dedo do pé não vai causar tontura, isso não tem plausibilidade farmacológica. A retirada da medicação melhora o sintoma e a reintrodução volta com o sintoma? Ou seja, eu tirei o remédio, a tontura melhorou. Eu voltei com o remédio, a tontura voltou a acontecer? Muito provável que seja efeito do remédio. E se não há outro motivo para esse sintoma, né? Então, isso daqui dessa forma eu estabeleço a relação causal entre o efeito colateral e o uso da medicação, né? Tem sequência cronológica, tem plausibilidade farmacológica, a retirada da medicação melhora o sintoma e não há uma causa alternativa para aquele sintoma. Nessa tabelinha eu tenho medicamentos, alguns medicamentos com principais consequências. Vamos pegar essa tela legal que vocês printem para vocês terem e olharem com calma. Mas a gente tem, por exemplo, medicações estabilizadoras de labirinto causando sintoma extrapiramidal, né? Antiemético causando sintoma extrapiramidal, anticoagulante oral associado a queda e sangramento, né? Hipoglicemia antioral, risco de hipoglicemia, né? Antihistamínico, efeito anticolinérgico, né? Então, principais consequências. E nessa outra tabela, que vale a pena também vocês printarem, a gente tem algumas doenças ou síndromes e medicações que, teoricamente, deveriam ser evitadas nessas condições. Então, por exemplo, pacientes com doença gastrointestinal, doença inflamatória intestinal, doença do refluxo, úlcera péptica, a gente deve evitar o uso de ANES. Pacientes com doença renal crônica, do mesmo jeito. Insônia, evitar cafeína, descongestionantes orais, estimulantes, porque vão piorar a insônia, né? Pacientes com demências devem evitar anticolinérgicos, benzodiazepínicos, tricíclicos, antipsicóticos, né? Pode piorar a cognição. Então, são alguns exemplos aqui. Tão ruim quanto o excesso de medicação é a subutilização de medicação. Subutilização de medicamento. Existe uma frase que é muito errada na prática, que é: não vamos tratar não, ele está idoso, né? Já 80 anos, melhor deixar, não vamos tratar não. Pelo contrário, idade não é recomendação para tratar ou não tratar. O que é importante você considerar a funcionalidade do paciente, são as doenças que ele tem, as comorbidades, né? Então, rever sempre se o idoso recebe as medicações indicadas para seus problemas de saúde e se não está sendo negligenciada nenhuma oportunidade de tratamento. Então, o idoso não vai deixar de tratar a pressão porque ele é idoso, não vai deixar de tratar a pneumonia porque ele é idoso, né? Pelo contrário. Existem alguns critérios que a gente chama de critérios stop-start para medicações, são critérios para medicações potencialmente inapropriadas, né? E a gente tem os critérios de Beers. O último é o de 2023, que a gente tem aqui, que é uma lista de medicações, aqui de acordo com a ação endócrina, sistema nervoso central, gastrointestinal, que são potencialmente inapropriadas para o paciente idoso. Significa que essas medicações você não pode prescrever para idoso? Não, não significa. Significa que são potencialmente inapropriadas. Se você puder não fazer, se você tiver a opção de não fazer e fazer outra medicação para tratar ele, melhor, ok? E um ponto também muito importante, quando a gente fala de uso de medicação, e aqui principalmente idoso, mas isso em qualquer paciente de qualquer idade, né, é a introdução e a descontinuação. Principalmente na geriatria existe uma regra que é:
início lento, ajuste lento e retirada gradual. Então, sempre que for introduzir uma medicação, introduzir na menor dose e aumentando lentamente, e sempre que for retirar, retirar gradualmente, nunca retirar de uma vez só. Principalmente drogas que atuam no sistema nervoso central. Isso evita reações adversas e evita síndrome de retirada. O que é a síndrome de retirada? São sintomas que o paciente desenvolve pela retirada, principalmente a retirada abrupta da medicação. Então, a retirada abrupta de opioides pode levar a calafrio, diaforese, agitação, diarreia, insônia. A retirada abrupta de anticonvulsivantes, ansiedade, depressão, convulsão. A retirada abrupta de antidepressivos pode levar irritabilidade, ansiedade, calafrio, alteração gastrointestinal, insônia, mialgia. De antiparkinsonianos, tremor, rigidez, psicose, hipotensão. De antipsicóticos, a retirada pode levar a discinesia, náusea, agitação, insônia. A retirada abrupta de benzodiazepínico pode produzir ansiedade, agitação, delírio, insônia. Isso a gente vê muito na prática. Beta-bloqueadores, corticoides, digitálicos, né? A retirada abrupta dessas medicações pode levar a hipertensão, taquicardia, náusea, fraqueza, descompensação cardíaca, né? Então, a gente tem que estar muito atento, sempre começar de forma lenta e gradual, retirar de forma lenta e gradual. Ok, pessoal? Então, uma aulinha super importante. E aí ficam algumas orientações para casa, né? Ter sempre certeza que o sintoma não é efeito colateral de outra medicação. Iniciar sempre com dose baixa, aumento lento e gradual. Iniciar uma droga por vez. Pesar o risco e o benefício do uso daquela medicação. Reforçar sempre medidas não farmacológicas. Revisar a prescrição do paciente periodicamente. Facilitar o número de tomada de medicações. Solicitar que traga todas as medicações que use em casa. Então, são dicas muito importantes e que vão ajudar muito no dia a dia. Bom, essa era a aula que eu tinha que trazer para vocês hoje. Fiquem sempre atentos à questão da polifarmácia e efeito colateral de medicação. Isso é muito deletério para o paciente na prática. Muito obrigado por vocês ficarem comigo até aqui. Curtam, compartilhem com seus amigos e até a próxima aula.